Bem, eu lá em 1975, 76, nessa base entre 75 e 78, eu antes já adorava a questão de ouvir rádio, principalmente o radialista de Porto Alegre, né? O pessoal transmitindo jogos de futebol. E me empolgava porque a gente jogava futebol na várzea aqui em Montenegro. E um belo dia, eu não tenho uma recordação, entre 75 e 78, houve um processo seletivo na Rádio Montenegro. E todo mundo gostava lá no colégio. Eu cantava em coral. No colégio J. Renner, onde eu estudei aqui em Montenegro, nós tínhamos aí uma sonorização no pátio, quando era o recreio, e eu fazia aquela locução. E eu resolvi ir fazer esse teste, né? Foram entre 5, 6 candidatos e tinha 2 vagas. A gente foi, mas foi, como se diz assim, naquela tentativa, né? Naquela busca daquela profissão, mas sem muito ter os pés no chão, não sabendo o que podia acontecer. E na real, eu acabei passando no teste, eu e um outro rapaz, o Cláudio Domingues, e nós começamos a fazer dobradinha na Rádio Montenegro. Naquele tempo, eu já era órfão de pai, desde os meus 7 anos, eu fui órfão de pai, e as minhas 2 irmãs mais velhas, meu irmão mais velho, eles acabavam ajudando a sustentar a família. Eu tinha tenho, aliás, um mano mais novo. Aliás, vai chegar um momento que eu vou colocar que ele também foi profissional radialista, o Juarez Martins. Então, nós ficamos lá. Com carteira assinada, eu fiquei durante um período de 12 meses. Mas naquela época, a situação financeira da própria rádio era muito vale, semanal, mensal, ficava difícil. E nós tínhamos uma equipe de esportes que eu era o único funcionário de carteira assinada da rádio. Eu tinha aí pessoas que me ensinaram muito a fazer rádio. Hoje, muitos deles não estão mais com a gente. Mário Jaci Pérez de Moura, grande narrador, Carlos Alberto Quetzal Cabeto, o Paulo Tadeu Griber, que hoje se encontra, são pessoas, o Luiz Carlos Boas, o Neneco, comentarista, o Pedro Evaldo Martins, que está aí, que é dirigente do Renner, também nos ajudava a fazer uma roda de sofá, que nós tínhamos um programa e eu fazia a reportagem. Eu gravava muitas vezes nos treinos, nos futebol, e levava para essa roda de sofá no esporte, nas segundas-feiras à noite. E devido a essa questão aí da questão financeira, o Luiz Carlos Boas, o Neneco, saudoso, foi presidente da Liga Montenegro de Futebol, me levou para trabalhar no Banco Sul Brasileiro, não me recordo se era já Sul Brasileiro ou era Sul Brasileiro ou era Meridional, já com um salário mais fixo. E eu continuava a fazer o freelance, naquela época na Rádio Montenegro. Foi aí, passamos aí durante 4, 5 anos como bancário e fazendo esse freelance, transmitindo jogos de futebol de campo, futebol de salão, desfiles de 7 de setembro, na Ramiro Barcelos, bailes, desfile de 20 de setembro, na Ramiro Barcelos. Era muito bacana, né? Começou assim a minha vida de rádio. Depois eu me afastei definitivamente de rádio. Eu fui buscar outros horizontes, mas aquilo ali era o que eu gostava, né? Aquilo ali que realmente me chamava a atenção. Quando lá em 1990, deixa eu ver, 1990 eu era administrador adjunto de uma empresa no polo petroquímico, quando, no final de 89, eu recebi o convite para retornar a ser radialista, a retornar. E no dia 2 de janeiro de 1990, eu retornei para a Rádio América AM, que era uma sucessão da Rádio Montenegro, onde eu estou até hoje, na equipe, fazendo o que eu gosto também, né, como radialista.
Essa foi a única emissora pela qual tu passou todos esses anos? Sim, em matéria de rádio, sim. Eu fiz alguns trabalhos freelance para outras emissoras de rádio. Eu transmiti finais de jogos do SESI em Blumenau, Santa Catarina, pela Rádio Progresso de Novo Hamburgo. Eu transmiti carnaval pela Rádio Açoriana de Taquari. Eu já fui comentarista em algumas atividades esportivas, principalmente futebol de areia, para a Rádio Guaíba. Fui correspondente na época das eleições, quando se contava o voto à mão, não era urna eletrônica. Fui correspondente da Rádio Guaíba, da Rádio Gaúcha. Fui correspondente durante algum tempo, todos os dias à tarde, entrando com notícias da região para a Rádio Bandeirantes. Então, mas era tudo freelance, mas como funcionário, como carteira assinada, é somente a Rádio Montenegro e essa sucessão à Rádio América AM de Montenegro. Também tive uma passagem pela Rádio América FM 106.7. Quais são as principais lembranças que tu tem da tua carreira como radialista? Olha, a rádio ela me colocou de uma maneira em contato com o mundo, né? Eu tive a oportunidade de viajar e conhecer algumas partes do Brasil e praticamente várias regiões do estado do Rio Grande do Sul devido à rádio. Com transmissões de Olimpíada Estadual do SESI, Regional do SESI, jogos pelo Campeonato Amador, com a participação do Ciro Montenegro. Eu tive a oportunidade de transmitir vôlei, não pelo Instituto Rio Grandense, depois pela Frangosul Ginástica. Inclusive, um dos fatos curiosos e interessantes que eu acho foi a final, que eu estava ao lado do colega José Alfredo Schmidt, na cidade de Suzano, no interior de São Paulo, do lado de Mogi das Cruzes, quando a Frangosul Ginástica conquistou o título da Liga Nacional no ano 94-95, no campeonato 94-95. O Carlão, inclusive, jogando com o pé, com uma fissura no pé. O Gilson, mão de pilão. O José Alfredo Schmidt narrava e eu comentava e automaticamente era o repórter. Então, realmente foram momentos. Conheci São Paulo, pela primeira vez que eu andei de avião na minha vida, foi graças à rádio, em transmitir jogos, principalmente o voleibol e outras situações. Agora, uma das situações curiosas ocorreu quando eu me dirigia para o Bola Mar. O Bola Mar tem 25 anos e o pessoal do esporte aqui do JPTV acompanha, e eu tenho a satisfação de ser um dos narradores da equipe de esportes, convidado pela direção do JPTV. Um dado interessante, eu não recordo o ano, quando foi criadas as categorias de base do Bola Mar. E nós da Rádio América fomos a primeira rádio a transmitir voleibol e foi a primeira rádio a transmitir jogos do Bola Mar. Tanto que eu acompanho há 25 anos o Bola Mar. Esperamos estar junto no ano que vem, em 2015, no 26º. Foi criada uma categoria de base. E como eu sou apaixonado, eu estive à frente da escolinha da Fundação Kumratanac durante 10 anos, juntamente com outros pais. E um amigo meu convidou eu, o João Maratá, para nós dirigirmos uma equipe. A primeira equipe a se inscrever na categoria de base. Eu não recordo o ano. E nós tínhamos que transmitir um jogo e nós jogaríamos à tarde. E eu era o treinador da equipe. São meninos nascidos em 86. Depois eu treinei uma equipe nascida em 86 e 85. Era uma mistura. Mas era 86. E eu ia com os meninos. Nós tínhamos uma regra muito... Eu saía cedo de manhã, de Montenegro. Temos um sábado de manhã e fomos na Estrada Velha, Sapucaia do Sul, Esteio, para chegar em Gravataí. Ocorreu um acidente, eu não me lembro o número da RS, um acidente na qual teve uma vítima fatal.
quando essa vítima parou o seu carro num lado da rodovia e atravessou a rodovia e ele foi colhido por um automóvel. E essa vítima fatal o primeiro nome, Itacir. E nós já tínhamos passado daquele acidente, né? E as rádios da capital colocavam que houve uma vítima fatal, né? E todo mundo sabia que nós íamos pelaquela rodovia, que era o Itacir, o nome dele, e o desespero tomou conta no Bola Mar. José Alfredo Schmidt não tinha muito celular naquela época, o José Alfredo Schmidt preocupado e era sabedor que eu estava, todo mundo já estava preocupado que eu era sabedor que eu estava viajando para a praia. De repente nós chegamos em Tramandaí, no litoral, e o Schmidt estava de costas, eu bati nas costas dele e ele olhou para mim e disse assim: meu Deus, tu não sabe o que aconteceu. Eu digo, eu nem rádio, estava escutando, estava dormindo dentro do ônibus. E eu disse assim, que houve um acidente onde vocês vinham vindo e foi atropelado uma pessoa com o mesmo teu nome, Itacir, e não dava o sobrenome. E todo mundo pensou que tinha sido você, tu. E correu lágrimas dos olhos e isto gerou aí durante toda uma semana de reportagens em jornais. Isso me emocionou muito, né? Acho que muito mais vida deu para mim. Lamentavelmente, uma pessoa perdeu a vida, mas esse foi um fato até bastante curioso nessa andança de rádio. Outras situações também, nós transmitimos jogos de vôlei da Frangosul, na Sojipa, em Porto Alegre, quando a RBS foi fazer uma matéria, uma reportagem comigo e o José Alfredo Schmidt, porque era a primeira emissora de rádio a transmitir voleibol. Depois, todas as emissoras de rádio começaram a transmitir e até hoje transmitem o voleibol. Esta eu acho que são algumas coisas, mas tem muita coisa bacana para contar. Eu criei 3 filhos, com o salário da rádio, claro, também com a ajuda da mãe deles, que era funcionária da Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações. Conquistamos uma casa, compramos uma casa onde um deles mora com a sua mãe. Muita coisa boa eu consegui graças a meu desempenho e graças ao trabalho que a gente realizava e realiza como profissional radialista. E o que te levou ao radialismo esportivo? Em que altura da tua carreira tu ingressou por esse caminho? A paixão pelo esporte. Eu sou simplesmente um apaixonado pelo esporte. Eu acho que eu brigo, discuto bastante com certas pessoas que colocam de que o esporte não é uma arte. O esporte é uma cultura espetacular, é uma arte espetacular. E eu não concordo quando artistas de outros segmentos de arte colocam que o esporte não é uma arte. Para mim, um belo gol é uma arte, uma bela jogada, um belo passe é uma arte, uma bela cortada no vôlei é um passe, é uma arte, um ponto, 3 pontos de um arremesso de 3 pontos no basquete. E nós temos aqueles arremessos de longa distância, que não é uma obra de arte, sem sombra de dúvida. Mas se tira uma foto, daí vira uma obra de arte. Não, eu acho que aquilo também é uma obra de arte. Ou seja, a minha paixão foi grande, eu repito, a gente esteve aí à frente de uma escolinha de futebol, eu jogava futebol, não jogava nada, mas eu era apaixonado. Eu trocava qualquer brincadeira, qualquer aniversário, por exemplo, para os domingos estar em um campo de futebol para jogar futebol. Não fui um bom goleiro, mas adorava jogar futebol. Por isso que o futebol de campo, principalmente, né? Mas eu sou apaixonado. Já fui treinador de vôlei, já tive uma equipe de vôlei aqui em Montenegro, onde um dos meus filhos, o meu filho mais velho, o Jonas, que atuou na ginástica Novo Hamburgo durante 4 anos, também jogava. Então, por isso, eu passei aí por várias etapas no esporte e por isso que eu acho que essa é a paixão de transmitir através da rádio, transmitir aquilo que a gente aprendeu. Fui olhar o tempo, esqueci a pergunta. Lembrei. Itacir, qual a diferença do radialismo esportivo para a época que tu entrou no rádio e a atual? Bem, na época passada, né,
nos anos 90, por aí, a situação era mais complicada para você transmitir um jogo de futebol, por exemplo, né? A coisa era mais difícil. Hoje, a tecnologia é mais avançada. Hoje eu digo, há poucos anos para cá, hoje você transmite uma partida de futebol, uma partida de voleibol, de basquete, através do celular, né? E não tinha. Hoje você transmite um evento esportivo através da internet. E antes não tinha. Então, a facilidade hoje que a gente tem, apesar de alguns lugares ainda não há nem situação de telefone convencional, né? Deixar bem claro. E muitas vezes em alguns lugares hoje, né, no século que nós estamos, passando para o ano 2015, hoje, ou estamos no ano 2015, hoje tem alguns lugares que nem o celular pega, né? Então, ainda há uma dificuldade, mas mudou muito, sem sombra de dúvida, né? Mudou bastante. E até eu gostaria de colocar de que a minha vida não é especificamente, né, a profissão radialista esportivo. Eu também atuo na área de entrevistas, né, apresentando programas. Eu também atuo em programas musicais. Tive a oportunidade de apresentar numa FM um programa de música gaudéria, gaúcha, que eu sou apaixonado também, as coisas do Rio Grande. Então a gente mescla muito. Muitas vezes você não pode estar só numa atividade dentro de uma emissora de rádio, somente emissora de rádio do interior. Você tem que fazer tudo. Eu digo, tem que puxar o fio, narrar, comentar e ser repórter. É aquele detalhe, né? No esporte, você bate o escanteio, cabeceia, faz o gol e volta para a goleira para defender. É mais ou menos isso que acontece, principalmente com relação à questão do rádio do interior. Tem alguma coisa que tu ainda não fez que gostaria de fazer? Olha, a gente pensando bem, teria, né? Eu gostaria até de viajar para fora do Brasil, transmitir alguma coisa, um jogo de futebol, né? Tivemos oportunidade agora com a Copa do Mundo do Brasil, mas acabamos aí não participando diretamente. Então, talvez conhecer algum estádio de futebol, como do Milan, do Barcelona, lá do Bayern de Munique, ir à Itália, ir à Espanha, ir a Portugal, já que tem uma ligação muito grande com nós, brasileiros, os portugueses, principalmente nós aqui do Rio Grande do Sul, né? Nós, na cidade de Montenegro, onde nós estamos, onde há a etnia, são várias, nós não temos só uma etnia aqui, nós temos os portugueses, alemães, italianos, espanhóis. Os portugueses, na realidade, chegaram primeiro aqui na nossa região do Vale do Caí, não foi os alemães, sim, os portugueses. Então eu gostaria, mas é o tempo, quem sabe aí um dia desses a gente consegue realizar este grande sonho em dar esse presente para mim mesmo.